Eu achei essa pergunta muito interessante. Por que os Estados Unidos lançaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki na época da Segunda Guerra Mundial e não jogaram em Tóquio, que era a capital ali do Japão? Por que eles escolheram então Hiroshima e Nagasaki? Qual a razão? Boa pergunta enviada pelo Adilson Brandão. Vamos então entender. Claro, existem algumas razões que vão nos explicar isso. A primeira delas é que os Estados Unidos queriam evitar baixas aliadas. Como assim? O objetivo dos Estados Unidos era forçar o Japão a uma rendição, que eles se rendessem sem a necessidade de uma invasão terrestre. Se acontecesse uma invasão terrestre, o número de mortes ia ser muito grande. E no caso, Hiroshima e Nagasaki eram cidades mais industriais. Elas tinham uma importância industrial e até mesmo militar. Porém, não tinha muitos civis que moravam lá. Ou seja, pessoas comuns como eu, você, civis. Eram poucos. Então, se atacasse essas duas cidades, as baixas, ou seja, as mortes, seriam em um número bem menor se comparado a outra cidade, como por exemplo Tóquio. Segundo ponto é que os Estados Unidos queriam demonstrar poder, principalmente para a União Soviética, que estava se destacando como uma possível potência mundial. E claro, o terceiro ponto era que os Estados Unidos queriam apressar o fim da guerra. Eles acreditaram que se atacassem Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas, isso faria com que a guerra acabasse de forma rápida, o que evitaria sim mais mortes e destruição. Então Hiroshima foi o alvo primário, por ser uma cidade industrial e ter muitos itens militares. Era cidade industrial e militar. Tinha muitas fábricas, instalações, enfim. Nagasaki era a secundária, era o alvo secundário. Caso não desse certo, o alvo primário. Tóquio, que é a capital japonesa, foi poupada, podemos dizer assim, porque os Estados Unidos acreditavam que se lançasse uma bomba atômica no meio de Tóquio, iria causar danos catastróficos e que mataria um número muito alto de civis. Além disso, Tóquio é uma cidade grande e complexa e tem uma infraestrutura muito densa. Isso seria mais difícil de realizar um ataque, ou seja, de atingir o alvo com precisão. Nós sabemos que os ataques Hiroshima e Nagasaki foram devastadores. Mais de 200 mil pessoas morreram por conta desses ataques. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos consideraram ser um alvo melhor considerado a outras cidades, como por exemplo Tóquio. Se fosse Tóquio, o resultado seria a morte de dezenas de milhões de pessoas. E aí a conversa seria bem diferente. Ao invés de declarar o fim da guerra, a coisa teria ficado muito pior. Então por isso, eles resolveram, no planejamento deles, não atacar Tóquio.